Lições da Bíblia, com o pastor Estina. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de junho, seremos abençoados ao estudarmos alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica? O assunto desta primeira semana é alguns princípios da profecia. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana que está em Jeremias 9:24 e diz: Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Estamos iniciando hoje um novo guia de estudos e durante 3 meses estaremos estudando a profecia bíblica. Vou introduzir esta primeira lição do trimestre com o que está escrito em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São 3 verbos fortes: ler, ouvir e guardar. O texto bíblico é a base de qualquer discussão sobre a profecia bíblica. A primeira intenção do leitor, portanto, deveria ser ler o texto bíblico profético com uma mente atenta. Nesta semana, vamos explorar os 10 princípios para a leitura dos textos proféticos da Bíblia. Os primeiros 5 princípios de leitura se concentram no próprio texto. Primeiro, ler o texto com atenção, como se fosse um texto novo. Segundo, ler o texto com cuidado, como um texto importante. Terceiro, ler o texto apreciando sua estética, como um texto belo. Quarto, ler o texto dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente bíblico. E quinto, ler o texto à luz de outros textos bíblicos, que quer dizer intertextualmente. Os próximos 5 princípios de leitura se concentram em nossa resposta ao texto para garantir que estamos verdadeiramente ouvindo a palavra de Deus. Primeiro, o princípio de ler o texto espiritualmente, como um texto inspirado. Segundo, ler o texto de forma inteligente, como um texto desafiador. Terceiro, ler o texto coletivamente, como um texto para a comunidade. Quarto, ler o texto de modo pessoal, como um texto que impacta nossa vida individual. E quinto, ler o texto com responsabilidade ética, para uma interpretação responsável. Nem preciso repetir que estamos vivendo os últimos dias da história. A Daniel, o anjo disse para selar o livro até ao tempo do fim. Porém, a João, o escritor do Apocalipse, o anjo ordenou não selar o livro. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Está em Apocalipse 22:10. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5:39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.